Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Guardar a palavra do Senhor nos torna, com certeza, mais aptos para estar ensinando esta mesma palavra para outras pessoas. E o Senhor Jesus, durante a sua vida, vamos considerar os 30 anos, ele guardou bem a palavra do Senhor. Então, em Mateus 13, nós vimos como ele nos ensina a palavra por meio de parábolas. Vimos, inclusive, o seu propósito em cumprir as profecias e assim glorificar a Deus. E no versículo 51 ao 58, nós temos o seguinte: Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Ele pergunta acerca das parábolas que ele havia falado. Ele pergunta aos seus discípulos. E então afirma. Então lhes diz: Por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Eles deveriam guardar bem aquilo que o Senhor Jesus estava ensinando, assim como o Senhor Jesus guardou. Observe que no depósito tem coisas velhas e novas. Significa que foram guardadas. E então, no devido tempo, elas são trazidas de volta. É interessante que nos lembra bem o que Paulo disse quando se referia a eles mesmos, os apóstolos, como mordomos, ministros que levavam do depósito para eles o alimento, a palavra do Senhor. Esse é o bom escriba, o escriba versado no reino dos céus. Está sempre pronto para trazer tudo aquilo que Deus nos ensinou. Logo, você precisa meditar na palavra do Senhor desde Gênesis até Apocalipse. E guarde bem tudo. Ainda que o Antigo Testamento tenha se cumprido na pessoa de Cristo Jesus, ele ainda é a palavra de Deus e que nos ensina, inclusive, a obra de Cristo Jesus. Nos ensina muito acerca de tudo aquilo que Deus quer para nós. Portanto, não despreze, porque Deus se revelou quem Ele é e qual a obra que Ele tinha, a obra que Ele estava fazendo e está realizando por meio de toda a Bíblia, não é só o Novo Testamento. E assim você precisará estar sempre lendo também, desde Gênesis, o Antigo Testamento. Assim você estará melhor qualificado para ensinar outras pessoas também. O versículo 53, então, continua dizendo: Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Jesus tinha um propósito naquele momento. É interessante observar que Jesus sabe o que faz. Todo o seu ministério cumpriu propositadamente, digamos assim, um calendário. Ele não nos diz exatamente como ele queria que fosse. Todavia, Jesus sabia o que estava fazendo e ele, no momento certo, inclusive, foi para Jerusalém com o propósito de ser realmente preso e crucificado. O Senhor Jesus terminou ali o que ele tinha para fazer, que é exatamente o ensinar as parábolas de Mateus 3, e vai para outro lugar, vai para a sinagoga para ensinar. Ele usava sempre a sinagoga, porque a sinagoga era o lugar do ensino. Né? Ali eles cultuavam ao Senhor, ali eles estudavam a palavra do Senhor, e Jesus estava sempre presente para ensinar, compartilhar, para falar do reino de Deus. Um lugar mais adequado, obviamente, porque ali estariam pessoas interessadas. Isso deve nos chamar a atenção. O Senhor Jesus ia para as sinagogas não somente em um horário, às vezes ele estava na sinagoga no decurso do dia, durante um bom tempo, mais de uma vez. Era um lugar que estava acessível ao ensino. E tinha gente, esse é que é o ponto importante, é que a sinagoga, ela encontrava pessoas interessadas em aprender. E isso é importante para nós. O nosso tempo, de fato, o estilo de vida da sociedade dificulta muito o ensino no caráter de um discipulado, em que a pessoa tem tempo para aprender, para ser discipulada, para ir aprendendo aos pouquinhos.
para ver inclusive os exemplos. De fato, a sociedade tem um modelo de vida que tem atrapalhado isso que a Bíblia nos ensina, o discipulado. Todavia, procure ter o maior tempo possível aprendendo. Bom, hoje, graças a Deus, nós temos o recurso da internet, porque você pode recorrer a ele para aprender, é claro, coisas boas, só coisas boas, durante o dia todo, nos momentos em que você tem disponíveis para isso. Então, faz isso, faz como eles, que iam à sinagoga aprender. Havia pessoas interessadas, havia pessoas que queriam. E Jesus ia à sinagoga para ensinar. E eles ouvindo Jesus ensinando, não significa que Jesus ensinava só por parábolas. Nós vamos encontrar Jesus ensinando de outras formas, como Mateus 5 a 7, também são ensinamentos do Senhor Jesus. E não são parábolas. Né? Então Jesus foi ensinar. E eles ouvindo, dizem, de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Então, o Senhor Jesus ensinava, mas sempre que aparecia alguém precisando de uma cura, se houvesse um endemoniado, o Senhor Jesus estava sempre operando. Como nós já falamos, com um propósito, inclusive, manifestar o poder de Deus, poder do reino de Deus que estava presente. Jesus fazia isso pelo poder do Espírito Santo. Isso confirmava que ali estava o Messias, aquele que veio para libertar o seu povo. Então, eles observando isso, eles se escandalizavam. As pessoas não estavam acostumadas à ideia de uma simplicidade associada à glória do reino de Deus. Isso é muito interessante. Porque, inclusive, estamos vivendo ainda nesse mesmo espírito confuso em que as pessoas não conseguem associar simplicidade à glória do reino de Deus. Os homens costumam esperar grandes coisas. Por isso que as pessoas procuram lugares onde alguém apresenta magicamente grandes coisas, mesmo que não sejam. E então, diz o texto, eles perguntavam, não é este o filho do carpinteiro? Esperavam o quê? O filho de um rei. Esperavam o quê? Alguém poderoso, alguém rico, alguém grande. Igualzinho como hoje, as pessoas esperam grandes coisas. Mas era o filho de um carpinteiro. O Filho de Deus nasceu e foi criado como filho de um carpinteiro. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Em outras palavras, ele pode dizer, não é uma pessoa simples, não conhecemos toda a família. Ele não era nenhum profeta à semelhança de Elias, por exemplo. Elias, ele peregrinava realizando as obras do Senhor e as pessoas o tinham por profeta, porque isso foi se confirmando, né? E ele não tinha uma relação tão simples, tão familiar assim. Jesus tinha uma vida simples. E o mais interessante é isso. Veja que até João Batista teve uma vida mais ascética do que Jesus. João Batista foi ao deserto, João Batista tinha um estilo de vida bem peculiar. E é isso que distingue Jesus de quase todos os profetas. É que ele não teve essa vida peculiar. Ele teve uma vida comum, uma vida simples. O Filho de Deus teve uma vida simples, mostrando para nós, inclusive, que a santidade ou o poder dos profetas, a vida agradável a Deus, aquilo que Deus quer de nós, não é uma vida cética, não é se privar de tudo para poder, então, Deus dizer assim, está aprovado, não é ter uma vida peculiar, totalmente diferente para poder ter uma vida aprovada, uma vida simples, uma vida comum, agrada a Deus. E Jesus veio assim. E por isso que eles não conseguiam ver nele alguém especial. É claro que a cegueira, a dureza de coração, mas isso nos chama a atenção para o fato de que precisamos estar atentos a Deus operando na simplicidade. Porque enquanto nós achamos que Deus só opera nas coisas extraordinárias, podemos deixar passar aquilo que é simples, mas que é o agir de Deus. E isso é muito importante. Deixar passar o próprio Filho de Deus. Você pensou?
Eu fico pensando, meu Deus, eles estavam cara a cara com Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, o Senhor da Glória, aquele que sustenta o mundo com poder, aquele que é e que trouxe tudo à existência. Eles estavam cara a cara e não conseguiam perceber. Deixaram passar isso, a ponto de crucificarem. Se você tivesse a oportunidade de estar cara a cara com o Senhor Jesus, você não queria perguntar tudo o que fosse possível? Só que com certeza muitos em nossa geração, porque estão muito também alimentados com a ideia do extraordinário, poder, riqueza, coisas miraculosas que chamam a atenção. Sempre um holofote, holofote, holofote. Estão tão acostumados com essa ideia do extraordinário, do holofote, que deixariam passar Jesus do mesmo jeitinho. Então fique atento a isso. Eles não conseguiram ver porque estavam cegos para o fato de que Deus operava por meio da simplicidade de Jesus. Ainda que, e o mais estranho de fato é esse, é que eles reconheciam de onde vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos. Quer dizer, apesar de simplicidade, Jesus estava fazendo grandes coisas, só que de forma simples. Jesus não chamava a atenção para si, Jesus não estava entre os escribas, os doutores, os fariseus, os sacerdotes, os reis. Jesus vivia uma vida simples, ele ia fazendo, mas passava. Então Jesus não alimentava os holofotes sobre ele. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhes vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Eles estavam tão atentos ao fato de Jesus ser uma pessoa de aparência simples que não conseguiram crer que ali estava de fato o próprio Messias. Entender que era o Filho de Deus, de fato a gente não exige muito deles, mas eles poderiam pelo menos ver que ali estava o Messias. Porque tudo o que ele ensinava e o que ele fazia apontava para isso. Então, observe que Deus opera grandes coisas também na simplicidade. O que é importante então? É importante que nós estejamos aprendendo do Senhor e estejamos caminhando com o Senhor, para que o nosso coração possa estar se alegrando no Senhor. Se vimos que Deus está operando grandes coisas por sua palavra, então nos alegremos nisso. Não endureça o seu coração. Continue servindo ao Senhor, mesmo que seja na vida mais simples possível. Deus está nas grandes coisas. Deus está onde Ele quer estar. E é claro que eu não me refiro a questões espaciais, Ele está em todo lugar. Mas Deus opera onde Ele quer operar. Ele não opera necessariamente nos palácios. Herodes estava bem longe do Senhor. Ele opera onde Ele quer operar. E o que nós precisamos é estar sensíveis a isso, para que não deixemos passar como aquela geração deixou passar o próprio Filho de Deus. E perderam a oportunidade de, com certeza, desfrutar mais ainda, como eles que não viram mais milagres, não foram alvo de mais milagres, porque não creram, porque o coração estava endurecido. Então, ande com o Senhor, viva com o Senhor, aprenda que Deus também está na simplicidade. E então vai glorificando a Deus, testemunhando, e que Deus vá operando conforme sua graça e sua misericórdia por meio de sua vida e da sua vida. Não despreze isso. O importante é que você esteja atento ao fato de que Deus está presente com o seu povo. Deus está presente para ser glorificado e devemos glorificá-lo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Obrigado porque o Senhor nos ensina e nos conforta que o que nós precisamos é do Senhor e a vida simples basta. O que nós precisamos é aprender a tua palavra e andar contigo na simplicidade da vida basta. Nos ajude, Senhor, nesses dias maus, nesses dias difíceis em que os homens querem glória, poder, honra. Nos ajude, nos livre do mal, porque são dias muito difíceis. A maldade, Senhor Deus, se espalha por todos os lugares. E nós precisamos do teu cuidado, da tua proteção. Precisamos do Senhor, para que o teu nome seja glorificado na nossa vida simples. E que tua igreja possa continuar vivendo e se alegrando em ti na simplicidade de um dia a dia comum,
mas que, ó Deus, andando contigo, é revestido de glória, é revestido de beleza, é revestido de graça. Que o Senhor, ó Deus, receba a nossa oração e abençoe-nos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.